Seguimos em frente com a programação da Band desta quarta-feira. Obrigado demais pela companhia, informação e prestação de serviços. Uma ótima noite para nós. Seja bem-vindo. Este é o Band Cidade, o seu jornal do início da noite. Imagens ao vivo agora de São José dos Campos. Faz 23 graus na cidade neste momento. Conversa comigo, nosso número é o 99716-8021. Nós estamos também na internet, sempre conectados, hein? Acesse bandvale.com. Eu conto com a sua companhia pela próxima meia hora em frente. Desafios cotidianos nas calçadas da nossa região. A falta de acessibilidade prejudica quem precisa das rampas para se locomover. Em São José dos Campos, por exemplo, 67% das calçadas não têm rampas para cadeirantes. Em Taubaté, a porcentagem é ainda maior, de 79%. Para muita gente, caminhar pela cidade faz parte da rotina. Mas para quem tem mobilidade reduzida, como o Luiz, cada vez que precisa se locomover pelas ruas é um desafio. Ele é cadeirante e conhece de perto as dificuldades de quem precisa encarar as calçadas de São José dos Campos. Quando a pessoa tem uma visibilidade boa, sim, tá? Mas muitas vezes o que acontece, devido a pressa que a população tem, às vezes atrapalha o trânsito e a gente acaba sendo hostilizado, né, devido a essas situações. A nossa equipe acompanhou o Luiz no Campo dos Alemães, zona sul da cidade, e não demorou para aparecer o primeiro obstáculo. Esse foi na rua Simão Ferreira da Mata. Aqui, como você pode ver, eu não conseguiria acessar a calçada para mim dar andamento no segmento. Que é o ponto de ônibus ali. E aí aqui você começa já a andar na rua mesmo, dividindo com o trânsito, isso? Isso. Hoje, aqui, eu já tenho que disputar o espaço com o tráfego local, né, desviando de barreiras arquitetônicas até chegar no ponto de ônibus. O bairro abriga uma associação de pessoas portadoras de deficiência, o que significa um fluxo maior de cadeirantes e pessoas com mobilidade reduzida por aqui. O Luiz conta que a estrutura urbana não acompanha a realidade das pessoas com deficiência em bairros mais antigos e periféricos. Porque as rampas, elas muitas vezes, elas são feitas de maneiras irregulares, né? Não acompanhando muitas vezes o meio-fio. A pessoa com deficiência fica atolada no meio-fio, precisa vir pessoas para ajudarem, né? A rampa ela é muito íngreme, pessoas caem de costas. Já aconteceu isso comigo em vários episódios. Os números refletem bem essa realidade. De acordo com os dados do IBGE, 67% das calçadas de São José dos Campos não tem rampa de acessibilidade. O cenário é ainda mais preocupante em outras cidades da região. Em Taubaté, por exemplo, 79% das ruas não tem rampa de acessibilidade. Taubaté virou vila, então a mobilidade urbana aqui era diferente, obviamente, né? Então, com o tempo, Taubaté foi crescendo e algumas ruas em particular ficaram estreitas, né? Do entorno, a gente já começou a fazer uma revitalização, né? Começamos lá no Dino Bueno, Jacques Félix, aqui na Desembargador vamos ter que fazer ainda. E 4 de março a gente vai fechar um quadrilátero, né? E nesse quadrilátero fazer toda a reforma das calçadas. Em Taubaté, existem muitas dificuldades na mobilidade, até na região central da cidade. O que seria perfeito aqui, a gente tirar esse poste, fazer toda a fiação interna, avançar essa calçada até mais ou menos aqui, né? E fazer o quê? Com o carro só passar, um carro só na via. Segundo este advogado especialista em direito civil, a mobilidade é um direito garantido por lei. Toda pessoa com deficiência tem direito de circular pela cidade com segurança, independência e dignidade. Em 2015, a gente teve uma legislação federal muito boa, Lei 13.146, 2015, em que veio regulamentar todo o que faltava na legislação anterior. Existe uma dificuldade de fiscalização, de execução disso. Então, quando se constrói, por exemplo, um prédio, o Código de Obras do município, ele tem lá a legislação que sabe que tem que ser aplicado às pessoas portadoras de deficiência. E aí a mobilidade fica muito presa nisso, porque acaba, muitas vezes, as próprias empresas do setor privado não respeitando e não trazendo a aplicação efetiva da lei. Enquanto isso, pessoas como o Luiz seguem enfrentando obstáculos diários em busca de um direito básico, o de circular com dignidade e segurança. Nada sobre nós sem nós.
consultar as pessoas, as comunidades, pessoas com deficiências, as associações, as ONGs, principalmente em bairros mais antigos, e ver alternativas que possam ser substituída a questão da locomoção pontual ou local nesses bairros onde a acessibilidade é quase nula. Em Taubaté tem calçadas ali na própria região central da cidade que praticamente não passa uma pessoa, né? Tem um poste e a calçada é estreita demais. Esse sim é um baita desafio para a mobilidade urbana, né? A gente entende que a cidade não se desenvolveu adequadamente, mas é um problema, a gente precisa se adequar, né? Por nota, a Prefeitura de São José dos Campos disse que investe em projetos que garantem a acessibilidade para pessoas com mobilidade reduzida e que existe um programa para a adequação dos calçamentos públicos. O município diz que conta com quase 3.000 rampas. E a Prefeitura de São José dos Campos pode ter que indenizar a construtora responsável pelas obras da Ponte Estaiada. O valor passa dos 4 milhões de reais. O município é alvo de uma ação da Queiroz Galvão, que conseguiu uma decisão favorável na Justiça. Cartão postal de São José dos Campos e alvo de muita discussão desde o início do projeto. O Arco da Inovação, com a construção de 2 pontes que se cruzam, mudou a paisagem da zona oeste da cidade, mas a eficiência dele para o trânsito da região, 5 anos depois da entrega, ainda é questionada. Desta vez, a Ponte Estaiada gerou um novo problema para a Prefeitura. O Fórum de São José dos Campos, por meio da 2ª Vara da Fazenda Pública, decidiu indenizar a construtora Queiroz Galvão, responsável pela execução da obra, em R$ 4.393.721,73 por causa de atrasos na obra. No processo, a construtora alega postergação das etapas iniciais por causa de atraso na liberação de licença prévia e de instalação, com reflexos no cronograma. Outros problemas também foram relatados, como o período de chuvas, que impactou o contrato na época de fundação e durante a execução do mastro. A Prefeitura de São José dos Campos fez contestações e diz, por exemplo, que a construtora seria solidária responsável pela obtenção das licenças e refuta a alegação de chuvas intensas no período. Ainda em nota oficial, a administração informou que a Procuradoria do município não foi regularmente intimada da decisão e que, assim que for intimado, o procurador responsável avaliará a interposição de recurso. Já a construtora preferiu não comentar o caso. A decisão cabe recurso. Em uma outra decisão, neste mês, o Supremo Tribunal Federal negou um recurso da Prefeitura contra uma decisão que obriga a adotar medidas para melhorar o trânsito da região. Mais de 60 milhões de reais foram investidos na ponte, mais de 10 milhões de reais acima do valor inicial previsto. E mais um recorde foi registrado pela Embraer, que fechou o primeiro trimestre deste ano com uma carteira de pedidos de 26 bilhões de dólares. Segundo a gigante da aviação brasileira, com sede em São José dos Campos, 30 aeronaves foram entregues no primeiro trimestre. Foram 26 bilhões de dólares na carteira de pedidos da empresa, um recorde histórico. O resultado ficou 20% acima do registrado no mesmo trimestre do ano passado, quando 25 aviões foram entregues. Para 2025, a Embraer espera entregar 240 aeronaves. Na aviação comercial, a carteira de pedidos fechou em 10 bilhões de dólares nos 3 primeiros meses do ano. Na aviação executiva, foram quase 8 bilhões de dólares em pedidos. O segmento de defesa e segurança registrou 4 bilhões de dólares e o setor de serviços e suporte teve pedidos em quase 5 bilhões de dólares. Foi publicada hoje no Diário Oficial do Estado a sanção do governo de São Paulo que autoriza a concessão do sistema de balsas do Estado. Na região fazem parte deste pacote as travessias entre São Sebastião e Ilhabela e também em Natividade da Serra. Quem traz as informações agora ao vivo para a gente é o repórter Leandro Sampaio. Oi, Leandro, boa noite. Oi, Otávio, boa noite para você também. Boa noite para todos que nos acompanham aqui no Band Cidade, segunda edição desta quarta-feira. Exatamente, viu? O governador, então, do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, vai atrás de investidores nos países aí, olha, Dinamarca, Holanda e Noruega. O objetivo dele, viu, é buscar, então, parcerias para concessão de travessias de balsas em todo o estado de São Paulo, viu, Baldim? Ele, inclusive, ele tem encontros
marcados ainda esta semana com líderes destes países. O político ainda sancionou a lei aprovada na Assembleia Legislativa que autoriza aí o poder público-privado na concessão, então, nos serviços de balsas no estado de São Paulo. R$1 bilhão devem ser investidos em melhorias em todo o sistema no estado de São Paulo, viu, Baldinho? Ainda entre as melhorias está aí a compra de 40 novas embarcações, que deve incluir também aí todo o serviço de modelos elétricos. Este trabalho desta concessão aqui para nossa região, viu, Otávio, inclui melhorias aí para as travessias de São Sebastião, Ilhabela e também Natividade da Serra. É com você no estúdio. Valeu, Leandro, pelas informações. Essas travessias que sempre são alvos aí, né, de muita reclamação dos usuários. Bom trabalho. Valeu, Leandro. São Luís do Paraitinga vai ganhar neste sábado um sistema de alertas para avisar os moradores sobre os riscos de desastres naturais e a necessidade da desocupação de áreas. É o mesmo modelo de alarme sonoro que foi instalado na costa sul de São Sebastião, lá no litoral norte. Em 2023, o distrito de Catuçaba, em São Luís do Paraitinga, sofreu com a cheia dos rios. O nível da água subiu 2,5 metros. 700 pessoas precisaram sair de casa na época. Moradores consideraram a chuva como a pior do último meio século. São Luís do Paraitinga chegou a cancelar o carnaval daquele ano. O centro da cidade também já foi devastado depois de uma severa enchente em 2010. O nível do rio na época subiu 12 metros. Por conta deste histórico, a Defesa Civil faz um simulado no distrito de Catuçaba neste sábado a partir das 10 da manhã. O treinamento faz parte da instalação do novo sistema de alertas da cidade, que vai indicar a necessidade de evacuação de áreas de risco. Quando as sirenes são ligadas, os moradores precisam evacuar as casas e seguir uma rota previamente indicada para locais mais seguros. Na região, São Sebastião já conta com um sistema de sirenes instalado na costa sul da cidade. O município também sofreu com as chuvas em 2023. Mais de 60 pessoas morreram. E a Secretaria de Saúde do Estado enfrenta estoques de sangue em baixa. Os tipos O negativo e A negativo estão com os níveis de doação mais críticos. Em São José dos Campos, o banco de sangue da cidade está com estoque de O negativo em 44% e o de A negativo é ainda menor, com 35%. Com a chegada de mais um feriado e a queda nas temperaturas, a situação pode piorar. Em Taubaté, no hemonúcleo, são só 31 bolsas de sangue do tipo O negativo. Já o A negativo são apenas 13 em estoque. Para doar, as pessoas precisam ter idade entre 16 e 69 anos, pesar mais de 50 quilos e estar em boas condições de saúde. Interação no Band Cidade, manda uma mensagem para a gente, conversa comigo. Nosso número é o 99716-8021. Conta para mim os problemas do seu bairro e da sua cidade. A interação aqui no BC nesta quarta-feira. Bom contar com a sua companhia, viu? Ademir em Cunha. Boa noite, Baldim. Eu não perco um só jornal Melhor do Vale. Valeu, Ademir, pela companhia, ligado com a gente lá em Cunha. Alexandre em São José dos Campos. Boa noite, Otávio. Eu e minha esposa Estela estamos sempre ligados nas notícias do BC. Parabéns pelo jornal que demonstra credibilidade e precisão no conteúdo das notícias. Valeu, Alexandre e a Estela, casal ligado com a gente em São José dos Campos. Beijo grande, casal. Claudemir em São José dos Campos. Boa noite, Otávio. Não perca o BC nenhum dia. Jornalismo regional espetacular. Valeu, Claudemir. Devoto de Nossa Senhora Aparecida. Tá lá na foto dele do WhatsApp. Isaías em Jacareí. Boa noite. Eu e minha mulher Aretusa assistimos todas as noites o melhor Jornal do Vale. Valeu demais, Isaías e Aretusa. Kelly em Caraguatatuba. Boa noite, Otávio. Eu e minha filha Tauane estamos ligadinhas no BC. Abraço. Valeu, Kelly, pela companhia e também a Tauane, lá no litoral norte, bela cidade de Caraguatatuba. Continuamos com o Band Cidade desta quarta-feira. Movimento nas estradas que cortam a nossa região. Informação direto da Rádio Band Vale FM. Quem fala ao vivo comigo e traz as condições das rodovias neste início de noite é o Vandi Venino. Fala, Vandi. Boa noite. Olá, boa noite, Otávio. Olha, pela rodovia Presidente Dutra, sentido São Paulo, lentidão do quilômetro 144 ou 145 em São José dos Campos, pela pista marginal devido ao excesso de veículos.
Tem congestionamento na rodovia Presidente Dutra entre os quilômetros 73 e 68 em Aparecida, sentido Rio de Janeiro, por obras na pista. A faixa da esquerda está interditada no local, consequentemente o trânsito flui pela faixa da direita. Mais informações sobre o sentido Rio de Janeiro da Via Dutra, trânsito congestionado a partir do 156 e essa retenção com pontos de lentidão vai até a altura do quilômetro 142. O motivo é uma obra com interdição da faixa da direita, o trânsito fluindo pela faixa da esquerda e, consequentemente, o excesso de veículos. Ainda no sentido Rio de Janeiro da Via Dutra, pela pista expressa em Taubaté, trânsito lento do quilômetro 114 ao quilômetro 111 devido ao alto fluxo de veículos. Na Ayrton Senna, sentido capital, tem lentidão do 19 ao quilômetro 15 pelo alto fluxo de veículos. A rodovia Oswaldo Cruz, que liga Taubaté ao Ubatuba, no quilômetro 67, a região de São Luís do Paraitinga, tem trânsito normal nos dois sentidos. A rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro, ligando Taubaté a Campos do Jordão, começo de noite de quarta-feira tranquilo para quem acessa a rodovia, sem retenção ou lentidão, portanto, com trânsito normal, propicia aí o motorista fazer uma boa viagem pela SP 123. A travessia de balsas entre São Sebastião e Ilhabela, operando com 5 embarcações, 30 minutos de espera em ambos os sentidos. E hoje, devido à maré baixa, os veículos pesados, como ônibus e caminhões, não estão sendo embarcados para a travessia. Eu volto com você, Otávio. Maravilha. Valeu, Vandi, pelas informações. Bom trabalho para você aí na rádio. Em Caraguatatuba, no litoral norte, funcionários públicos fizeram um ato em frente à Câmara Municipal ontem à noite. Os servidores cobram um reajuste com um aumento real nos salários, além de melhorias nos benefícios, como vale-refeição, alimentação e gás. Por nota, a Prefeitura de Caraguatatuba disse que assumiu a administração com uma dívida de mais de 300 milhões de reais e que para este ano não há previsão orçamentária para um reajuste salarial e também de benefícios, mas que organiza a estrutura administrativa para atender os pedidos do funcionalismo no ano que vem. Morreu o turista de 20 anos que se afogou na praia de Santiago, em São Sebastião, no domingo de Páscoa. Segundo o boletim de ocorrência, a morte foi registrada ontem à noite. Ele era morador da cidade de Mauá e foi resgatado no litoral norte por um surfista. Ele chegou a ser internado, mas não resistiu e morreu. E em Lorena, a Polícia Militar conseguiu prender um dos responsáveis pelo tráfico de drogas na cidade. O homem também é suspeito de integrar o PCC, o primeiro comando da capital, uma das facções criminosas mais perigosas do Brasil. Segundo a polícia, ele comandava a distribuição de entorpecentes em Lorena. O suspeito foi abordado no bairro Cidade Industrial. Na casa dele, os policiais encontraram 3 tabletes de maconha. Chuvas com forte intensidade estão previstas para a nossa região entre quinta e sexta-feira. Há riscos de transtornos no Vale do Paraíba, Litoral Norte e Serra da Mantiqueira. O INMET também classificou a nossa região com risco potencial. Os volumes de chuva podem chegar aí aos 50 milímetros e os ventos a 60 quilômetros por hora. Os detalhes da previsão hoje chegam com a Aline Araújo. Oi, Aline, boa noite. Olá, boa noite, Otávio, boa noite a todos que nos acompanham. Este excesso de nebulosidade presente na imagem de satélite vai avançar para uma frente fria, atingindo a nossa região já a partir desta quinta-feira. Portanto, já vamos começar a ter chuvas um pouco mais expressivas em algumas cidades, principalmente próximo à Serra da Mantiqueira. Portanto, a tarde da quinta-feira será de formação de nebulosidade, trazendo pancadas de chuvas aqui para o vale. As temperaturas mínimas serão de 19 graus em Pindamonhangaba, 19 graus também em São Sebastião, 15 em Jambeiro e 17 em Areias. Em contrapartida, as temperaturas máximas não vão se elevar durante mais um dia. Teremos apenas 28 graus em Lorena, 25 em Natividade da Serra e 24 graus em Ilhabela. Vamos ter pancadas de chuvas em várias cidades da nossa região nesta quinta-feira, como por exemplo em Campos do Jordão com 19 graus, 24 em Lagoinha e 26 graus em Santa Branca. O litoral vai ficar mais agitado justamente por causa da passagem desta frente, trazendo ondas de até 1,5 metro de altura e rajadas de vento de até 30 km por hora. Amanhã eu volto com mais previsão do tempo. Intervalo no Band Cidade. Em 1 minuto eu estou de volta, 7 horas e 8 minutos até já. Band Cidade, segunda edição.
Oferecimento: feijão e arroz Tarumã, o verdadeiro sabor da comida brasileira. Quando a gente fala que tem muito assunto no programa, olha tudo que vai ter sábado. Uma lista cheia de assunto maravilhoso. A gente fala que o nosso programa é uma revista que você vai folheando e aprendendo vários assuntos, né, menina? Não, eu tô vendo aqui, a gente vai falar de saúde mental, beleza, vai falar de estética. Tudo que você precisa para toda a sua família você encontra no Manhã na Band. Com certeza. Muitos descontos também, né, Lani? Pois é, no açaí. Então eu, Lucas Sanseverino. E eu, Mariana Feliz. Te esperamos esse sábado às 10 horas da manhã. Eu sou a Gil de Taubaté e já ganhei. Eu sou o Jonas de Taubaté, eu já ganhei. Eu sou Mara de São José dos Campos e eu já ganhei. Eu sou o Roberto de Silveiras e já ganhei. No Super Giro, 30 prêmios de R$1.000. No primeiro sorteio, 10 mil. No segundo sorteio, 15 mil. No terceiro sorteio, 20 mil. E no quarto sorteio, R$200 mil. Isso mesmo, R$200 mil. Vale Cap é regional, hein? A Renault Itavema que você já conhece agora está de cara nova e de endereço novo. Novas instalações, novo endereço e para celebrar condições exclusivas para você. Confira as ofertas imperdíveis. Renault Kwid a partir de 62.890. Novo Renault Kardian a partir de 99.890 e Renault Duster Turbo com desconto de até R$30 mil. Venha conhecer nossa nova unidade, aproveitar as ofertas e fazer um test drive. Renault Taubaté, mudamos por você. Estamos te esperando. Renault Itavema Taubaté, mais perto, mais Renault. O Dia das Mães é uma data importante para o comércio, considerada de maior venda neste primeiro semestre. E muitos empreendedores da nossa região aproveitam o período para criar presentes especiais e personalizados. Isso com a ajuda de cursos e orientação de como usar a internet e, claro, também a inteligência artificial. Mamãe Fitness, Mamãe Dorameira, aquela que gosta dos seriados coreanos e até a mamãe de pet. Todas elas merecem um presente. A Júlia começou um negócio de itens personalizados no Dia das Mães há 2 anos em Taubaté. Após cursos e investimento em equipamentos, o empreendimento é um sucesso. O Dia das Mães é uma data mega especial para mim. Eu começo com os preparativos com bastante antecedência e eu pesquiso sobre personagens, cores e tudo relacionado aos diversos tipos de mãe. O Dia das Mães é importante não só aqui, nesse negócio. A data é considerada a segunda mais importante para todo o comércio. E quem é empreendedor ou empreendedora vê o período como estratégico. A Arielle também estudou sobre como se tornar uma empreendedora. O amor pelas vendas a fez deixar de lado as carreiras de engenharia civil e veterinária. Hoje, ela tem uma loja de moda feminina e masculina em Tremembé e se prepara para a maratona de vendas do Dia das Mães. Eu vou trazer bem esse lado emotivo, então foto com mãe, todo esse lado sensível. Para as mães que são mãe de pet também, a gente está fazendo uma campanha bem legal. E aquelas que a mãe não está mais presente, a gente vai fazer um mimo voltado para a filha ou a alguém que ela tenha a imagem como mãe. Para saber como usar a internet, redes sociais e até mesmo a inteligência artificial a favor do negócio, é preciso falar com quem entende. As 2 empreendedoras que mostramos fizeram isso. Através de cursos do Sebrae, elas tiveram o conhecimento e o aplicaram. Para quem quiser, pode utilizar a inteligência artificial tanto para criar ideias do que fazer no Dia das Mães para vender mais, quanto também para criar os criativos, que são as artes para divulgar, para fazer promoção. Pode utilizar a inteligência artificial para criar textos persuasivos, para fazer com que esses clientes queiram comprar. O Sebrae divulgou dicas para quem quer apostar no Dia das Mães como forma de alavancar ou mesmo começar o negócio. Tem uma boa embalagem, tem um espaço para escrever um bilhete carinhoso ali para presentear esse ente querido. Essa é uma das dicas que pode ser aproveitada até mesmo para aumentar o faturamento. Traga realmente uma linguagem que conecte com a emoção do seu consumidor. Não é só ficar focando na característica do produto ou do serviço, e sim no benefício que ele vai gerar, na reação que a sua mãe vai ter ao ganhar aquele presente. Bom demais. Mais mensagens que chegaram para a gente nesta quarta-feira. Sempre bom contar com a sua companhia. Vamos conversar um pouquinho. Leandro e Ana em Taubaté. Otávio, boa noite. Seu jornal é 10. Deus abençoe. Abraço. Amém. Valeu, Leandro.
Osmar e Márcia em Taubaté, boa noite, sempre assistindo este jornal, que é o melhor telejornal da região. Parabéns, Otávio, valeu, casal, pela companhia. Pedro em Caçapava, boa noite, Otávio. Eu e minha esposa não perdemos o jornal, nota 10, abraços a todos. Valeu, família reunida, curtindo o BC. Sebastião em São José dos Campos, boa noite, Baldinho, estou ligadinho no BC todos os dias, o melhor jornal do Vale Região. Valeu, Sebastião. E a Solange, lá em Lorena. Oi, Otávio, boa noite, meus parabéns pelo seu trabalho. Deus abençoe muito a sua vida e também da sua família. Valeu, Solange, um beijo grande aí, viu? Band Cidade vai para o intervalo e na volta eu falo dos municípios aqui do Vale do Paraíba que se destacaram com o desenvolvimento de políticas para a preservação de áreas verdes. São José dos Campos, Taubaté e Lorena foram reconhecidas internacionalmente. No estado inteiro, só 10 cidades receberam aí esse selo da ONU. Imagens ao vivo agora de Ubatuba, no litoral norte. Faz 21 graus neste momento. Seguimos juntos sempre na internet, conectados. Acesse bandvale.com. Hora certa para você agora, 7 horas e 15 minutos. Até já. Para fechar o mês com chave de ouro, venha curtir o som incrível da Velhos Band no Colinas Music. Dia 24 de abril, às 19 horas, na Praça de Alimentação do Colina Shopping. Colinas Music é o Colina Shopping em sintonia com você. A magia do leite é o sabor de um queijo fresquinho, manteiga no pão, receita gostosa do coração. Nada melhor do que estar em sua companhia. No mesmo endereço, um mundo de novas possibilidades. É a expansão do Sesc Taubaté. A partir de 26 de abril, na Avenida Engenheiro Milton de Alvarenga Peixoto, 1264. Confira a programação em sescsp.org.br/Taubaté. Entra em cena um novo Sesc Taubaté. Bastidores da política. Opinião de quem entende do assunto. Análises dos principais fatos. Destaques da economia. Diferentes pontos de vista. Tudo o que acontece no mundo é aqui no Band News. Cidades da nossa região, entre elas São José dos Campos, Taubaté e Lorena, entraram no ranking das mais arborizadas, segundo a ONU. Reconhecimento internacional com o selo Cidade Verde do Mundo. Você já viu uma árvore com RG? Em São José dos Campos, cada uma delas tem uma identificação. Iniciativas como essa colocaram o município entre 34 do país premiados pela ONU com selo Cidade Verde, que reconhece o cuidado com a arborização e áreas verdes urbanas no mundo todo. Já estamos com 83 mil árvores cadastradas com QR Code, que o munícipe pode hoje, com seu celular, chegar próximo dessas árvores e aí, aproximando o QR Code, fazer a leitura, saber a espécie que é aquela árvore, o nome científico, o nome popular, a altura daquela árvore, já ter os primeiros dados. Para seguir entre as cidades mais arborizadas do mundo, São José dos Campos tem um plano. O programa Saúde nas Árvores, fazendo tomografia, penetrografia naquelas árvores de grande porte, para saber como é que está o interior dessas árvores, né? Se está comprometido, se precisa de algum cuidado. São José dos Campos já recebeu a premiação 6 vezes. E dos 13 municípios paulistas agraciados, mais 2 são do Vale do Paraíba e foram premiados pela primeira vez: Lorena e Taubaté. Na segunda maior cidade do Vale, também é fácil ver como a natureza e o meio urbano se complementam. Taubaté ainda conta com parques para preservação, além de programas de arborização. Ver essa questão da arborização em locais apropriados, né? Porque como a cidade, principalmente a região central, as construções são antigas, normalmente não tinha esse planejamento da arborização urbana. Então, nos novos loteamentos e novos projetos, a gente preza pelo plantio de espécies adequadas, né? Em locais apropriados, que não seja embaixo de fiação, que tenham um espaço adequado na calçada. Então, a gente avalia
avalia toda essa situação para melhorar aí a cobertura vegetal. O reconhecimento internacional anima a gestão. Nos incentiva a continuar criando novos projetos. Nós estamos trabalhando aí para atualizar também o nosso plano de arborização urbana, para poder criar novas ilhas verdes, para incentivar aí a melhoria no clima também. Vem aí o Jornal da Band. Boa noite para nós e até amanhã.